o nosso Falando Daquilo de hoje no nosso canal YouTube com a nossa minissérie sobre a origem da psicologia. Hoje nós vamos enfocar uma subdivisão de uma das respostas mais consistentes que a gente tem para o entendimento do método, para o estudo científico do comportamento, que é um método desenvolvido a partir do Watson pelo Skinner, chamado comportamentalismo ou behaviorismo. O behaviorismo, ele conseguiu se estabelecer como uma grande promessa científica a partir assim dos anos 30, dos anos 40, no pós-guerra, e ela mostrou que era possível uma verdadeira ciência do comportamento. Isso baseia-se em alguns princípios bastante elementares de que o comportamento ele está condicionado pela relação do indivíduo com o meio e pelo tipo de reforço que o meio propicia para aquele organismo, aumentando a contingência, a possibilidade de ocorrência daquele comportamento, ou não reforçamento que diminui a incidência daquele comportamento. O mais incrível e chocante é que isso pode ser então comprovado em diferentes espécies animais, pombos, macacos, ratos, cachorros, até organismos unicelulares, né, que estavam então sujeitos a essa regra fundamental que podia ser descrita, observada e cuja regularidade era assim impressionante. A partir dos anos 60, dos anos 70, o behaviorismo começa então a entrar numa espécie de crise interna, porque um elemento do seu plano de trabalho, né, que era olhar para os organismos em geral, e particularmente para os seres humanos, como seres assim de comportamento. Uma parte dos comportamentos humanos começou a se mostrar assim mais difícil de responder ou de ser estudada a partir do método estrito e clássico do behaviorismo skinneriano. E este era o comportamento verbal. Skinner tem um livro chamado justamente O Comportamento Verbal, onde ele tentava mostrar que também no uso das palavras, na escolha das sentenças, nós estávamos determinados por operações de reforçamento, de privação, e de reforçamento negativo e punição. Bom, esse livro ele foi teoricamente muito criticado por Chomsky, por outros estudiosos da linguística, de tal maneira que abriu-se aí uma espécie de problema para pensar os seres vivos a partir do seu comportamento, que está justamente situado no fato de que os seres humanos, pelo menos eles falam, e a fala e a linguagem é um potente indicador das suas movimentações comportamentais. Então, nesse momento, a gente vai encontrar então a formação de um dualismo, né, do behaviorismo para uma outra escola chamada então cognitivismo. Cognitivismo, que tem lá a sua influência na psicanálise, tem a sua influência da fenomenologia, tem a sua influência de outras escolas psicológicas que estavam descontentes com o estatuto epistemológico do lugar de onde vinham e que começam então a se compor com o behaviorismo, redundando hoje numa prática muito consagrada, muito conhecida no mundo, que são as terapias cognitivo-comportamentais. Então, os cognitivistas elas levam em conta então emoções, redes de pensamento, hipóteses formuladas pelo sujeito, ou seja, todo um conjunto de vocabulário que o Skinner tinha erradicado, dizendo, olha, isso tudo é caixa preta, isso tudo são palavras mentalistas, isso tudo são conceitos que não se referem ao comportamento, mas se referem a uma espécie de mítica da vida interior. Por mais que essa oposição tenha sido então resolvida por uma unidade prática, né, que é a terapia cognitivo-comportamental, a gente observa que está presente aí uma das divisões mais importantes da origem da psicologia, que é pensar então o comportamento e a cognição como duas áreas que não se fecham e não se associam perfeitamente, né? A gente poderia trocar essa oposição, por exemplo, na psicologia do desenvolvimento vai ser um tema clássico, a distinção entre pensamento e linguagem.
né? A linguagem é pública, observável, a gente vê, o pensamento não. Mas ele existe mesmo assim, ou não existe? Ou seja, estão vendo aí como reaparece dentro da substância extensa, dentro do comportamento, a velha dicotomia, a velha problemática cartesiana. Para receber mais fragmentos cognitivo-comportamentais, clique aqui no Aqueronta Movebo e o seu comportamento será reforçado com o envio de um novo episódio de Falando Daqui.